O ronco agressivo do motor rasgou o silêncio da tarde como um insulto. A poeira fina e avermelhada subia em nuvens densas, sufocando o cheiro de terra molhada e capim-limão que sempre perfumava o ar no rancho poente sereno. Para qualquer um que conhecesse aquele pedaço de chão, o som era uma profanação, uma nota dissonante na sinfonia mansa do campo, composta pelo farfalhar das folhas de mangueira, o cricrilar dos grilos e o mugido distante de alguma vaca leiteira. Da varanda de madeira envelhecida, onde o tempo havia pintado sulcos profundos, como as rugas de um rosto sábio, um velho observava o sedã importado, preto e brilhante, estacionar com uma arrogância que parecia contaminar a própria terra sob seus pneus. O carro era uma mancha escura e artificial na paleta de verdes e marrons da paisagem, um presságio de que a paz daquele fim de dia estava prestes a ser quebrada. O velho não se moveu. Apenas seus olhos, de um azul desbotado pela passagem de 82 colheitas, seguiram o veículo até que o motor finalmente silenciou, deixando um zumbido fantasma e uma quietude tensa no ar. Ele levou a caneca de ágata esmaltada aos lábios, sentindo o calor do café recém-coado, e esperou. A paciência era uma ferramenta que ele aprendera a manejar com a mesma destreza da enxada e do arado. E ele sabia, com a certeza de quem conhece os ciclos da natureza e da ambição humana, que a pressa pertencia ao homem que acabara de chegar, não a ele. Aquele homem era seu Benedito, embora poucos soubessem seu sobrenome. Para todos naquela região, ele era simplesmente o guardião do poente sereno, uma figura tão enraizada à paisagem quanto o velho Jequitibá, que sombreava a entrada do rancho. Suas mãos, pousadas sobre os joelhos, eram mapas de uma vida inteira de trabalho duro. Calos, cicatrizes e veias saltadas contavam histórias de cercas remendadas, bezerros que ajudou a nascer e safras inteiras plantadas e colhidas sob o sol inclemente. Viúvo há quase uma década, Benedito vivia numa simbiose com aquele lugar. O rancho não era apenas sua propriedade, era a extensão de seu corpo e de sua alma. Cada palmo daquela terra guardava uma memória de sua esposa, Helena, do riso de sua filha, Lúcia, correndo pelo pasto, dos conselhos de seu pai, que lhe ensinou a ler os sinais do céu e a respeitar a vontade da terra. Vender aquele lugar seria como vender o próprio passado, amputar as próprias raízes. Por isso, quando a primeira carta com o timbre de uma grande construtora chegou, ele a usou para acender o fogão a lenha. As outras que se seguiram tiveram o mesmo destino sem sequer serem abertas. Ele sabia o que queriam, e a resposta já estava dada antes mesmo que a pergunta fosse refeita. O rancho poente sereno respirava simplicidade e afeto. A casa principal, com suas paredes caiadas e janelas de madeira azul, tinha a beleza honesta das coisas feitas para durar. No alpendre, um banco de peroba rosa, lixado pelo uso de gerações, convidava a uma prosa sem pressa. Um pouco além, a mangueira que Helena plantara no primeiro ano de casados ainda oferecia a sombra mais generosa e os frutos mais doces da redondeza. A cerca de arame farpado, remendada em vários pontos, não servia para isolar, mas para demarcar o início de um mundo particular, um santuário onde o tempo corria em um ritmo próprio. Para um estranho, como o homem que agora descia do carro de luxo, aquele lugar poderia parecer parado no tempo, obsoleto, um desperdício de potencial imobiliário, mas para seu Benedito cada tábua que rangia, cada portão que gemia e cada árvore que balançava ao vento era uma voz familiar, um elo com tudo o que ele mais amou na vida. O cheiro de café se misturava ao da lenha queimando e ao perfume das flores de dama da noite que começavam a se abrir. Era o aroma de um lar, algo que dinheiro algum poderia comprar ou replicar. Do carro desceram dois homens. O primeiro, mais velho, de terno e gravata, carregava uma pasta de couro e um ar servil.
O segundo, mais jovem, exalava uma aura de poder e impaciência. Vestia uma camisa de linho cara, sapatos italianos que pareciam ofendidos pela poeira do chão e um relógio de pulso que, sozinho, valia mais do que o rancho inteiro. Era Ricardo Montenegro, o dono da construtora cujo nome estampava as cartas que Benedito queimara. Ele não caminhou. Ele marchou em direção à varanda, o queixo erguido, os olhos varrendo a propriedade com um misto de desdém e cobiça. "Boa tarde", disse ele, a voz firme, sem qualquer traço de cordialidade. Não era uma saudação, era o início de uma transação. Seu Benedito apenas acenou com a cabeça, a caneca ainda entre as mãos. "Benedito, certo?", continuou Ricardo, dispensando o senhor. "Sou Ricardo Montenegro. Imagino que saiba por que estou aqui. Suas terras estão no caminho do progresso, um condomínio de luxo, para ser exato, e eu quero comprá-las." Ele falou como quem anuncia um fato inevitável, uma verdade universal. A reação de seu Benedito foi um silêncio longo e pesado. Ele tomou um último gole de café, pousou a caneca no chão ao lado da cadeira de balanço e finalmente encarou Ricardo. Seus olhos, antes serenos, agora continham a firmeza do Jequitibá centenário. "Meu senhor, essa terra não tem preço", disse ele, a voz baixa, mas clara como a água da nascente que brotava nos fundos da propriedade. "Ela tem valor e não está à venda." A simplicidade da resposta pareceu desarmar Ricardo por um instante, como se ele não conseguisse processar uma recusa tão direta. A irritação crispou os cantos de sua boca. "Escute aqui, meu caro", ele retrucou, o tom subindo. "Tudo tem um preço. O seu é que deve ser alto. Diga o número. Eu cubro qualquer oferta." "O dobro. O triplo." Ele gesticulava com impaciência, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Seu Benedito balançou a cabeça lentamente. "Não há número. O senhor não entende. Há coisas que o dinheiro não compra." A tranquilidade do velho fazendeiro era um muro contra o qual a arrogância de Ricardo se quebrava. Frustrado, o empresário virou-se para o advogado. "Dr. Matos, explique a ele a nossa posição. Parece que ele não está entendendo a linguagem dos negócios." A algumas dezenas de metros dali no curral, Cícero, o único funcionário do rancho, observava a cena. Ele estava terminando de tratar do gado, mas parou o que fazia quando o carro chegou. Com seus 20 e poucos anos, Cícero via em Benedito a figura de um avô. Fora o velho fazendeiro quem lhe dera um teto e um trabalho quando ele mais precisou. Ver aqueles homens de terno, com seus ares de abutres, cercando o homem que ele tanto respeitava, fez seu sangue ferver. Ele apertou com força o cabo do forcado que segurava, os nós dos dedos brancos. Sentia uma vontade imensa de caminhar até lá e enxotar aqueles homens como se fossem pragas, mas um olhar de Benedito, um breve e quase imperceptível sinal, o manteve no lugar. O velho queria lidar com aquilo sozinho. Pela estrada de terra, um vizinho que passava a cavalo diminuiu o passo, a preocupação vincando sua testa. As notícias sobre o interesse da construtora já corriam pela região, e todos sabiam o que a chegada daquele carro significava. A luta de seu Benedito não era apenas dele, era a luta de todos que viam seu modo de vida ameaçado pela ganância que vinha da cidade grande. A tensão na varanda podia ser cortada com uma faca. O advogado, Dr. Matos, abriu sua pasta e começou a falar com uma voz professoral e fria, citando cláusulas, decretos de desapropriação por utilidade pública e supostas irregularidades na documentação antiga do rancho. Eram palavras afiadas, calculadas para intimidar, para fazer Benedito se sentir pequeno e impotente diante da máquina jurídica e financeira que Ricardo Montenegro representava. "Em resumo, seu Benedito", concluiu o advogado, "o senhor pode aceitar nossa oferta generosa agora, ou podemos resolver isso nos tribunais. Um processo que se arrastará por anos, custará o que o senhor não tem e que, no final, o senhor inevitavelmente perderá. A escolha é sua.
Sair daqui com os bolsos cheios ou não sair com nada além de dívidas. A ameaça estava clara. Ricardo sorriu, um sorriso fino e cruel. Ele se recostou no pilar da varanda, cruzando os braços, seguro de sua vitória. Ele estava encurralando o velho, oferecendo uma rendição honrosa antes do golpe final. Ele acreditava que a dignidade de qualquer homem tinha um ponto de ruptura, um preço. Seu Benedito ouviu tudo sem piscar. O vento da tarde balançou as folhas da mangueira, e por um instante o único som foi o farfalhar da natureza. Ele se levantou, o corpo um pouco curvado pela idade, mas o espírito ereto. Caminhou até a beirada da varanda, olhou para o horizonte onde o sol começava a se deitar, pintando o céu com tons de laranja e violeta. Ele não olhou para Ricardo, mas para suas terras. O senhor pode ter seus advogados, seu dinheiro, suas leis, disse Benedito, a voz embargada por uma emoção contida. Mas o senhor não tem o direito. Esta terra tem a minha vida nela, o suor da minha gente, as cinzas dos meus antepassados. Isso não está em papel nenhum. Ricardo soltou uma risada de escárnio. Direito? Antepassados? Não seja ridículo. Estamos no século XXI. O que manda é o capital. Ele deu um passo à frente, o rosto a centímetros do de Benedito, o tom agora carregado de desprezo. Eu vou tomar este rancho por bem ou por mal. E sabe o que vou fazer primeiro? Vou derrubar aquela sua árvore velha ali, e depois esta casa decrépita. Era o golpe mais baixo, um ataque direto ao coração de Benedito. Mas antes que o velho pudesse responder, um outro som cortou o ar. Era o barulho de um motor, mas diferente, mais contido. Pela mesma estrada de terra, um carro simples, mas bem cuidado, se aproximava. O sorriso presunçoso de Ricardo Montenegro congelou em seu rosto quando o veículo parou atrás do seu e ele viu quem descia do banco do motorista. "O senhor não entende, Samuel", disse Arthur, a voz gotejando uma falsa paciência, como se explicasse uma equação simples a uma criança. "Isto não é sobre sentimentos, é sobre legalidade, é sobre progresso. Este lugar, por mais especial que seja para o senhor, é um ativo, e agora ele é meu." Ele gesticulou para o advogado, um homem de feições impassíveis que segurava a pasta como um escudo. "Temos a ordem. O senhor tem 48 horas para desocupar a propriedade. É generoso, eu diria. Poderíamos ter exigido a saída imediata." Cada palavra era um prego no caixão da esperança de Samuel. O velho fazendeiro sentiu o chão sumir sob seus pés. Não o chão físico, mas o chão de suas memórias, o solo sagrado onde cada centímetro guardava um eco de sua vida com Helena. Isabela, vendo o avô vacilar, colocou-se à frente dele, o corpo tenso de fúria. "Você não tem coração?" Ela cuspiu as palavras, os olhos faiscando. "Isso é mais do que terra e madeira. É uma vida, a vida dele." Arthur riu, um som seco e desprovido de humor. "Coração não paga as contas, mocinha, e certamente não anula um título de propriedade." Ele se virou para sair, considerando o assunto encerrado. Foi então que a voz de Samuel, frágil mas firme, cortou o ar. "Espere." Ele pediu, o tom desprovido da raiva ou da súplica de antes. Havia algo diferente, uma resignação profunda. Eu sei que perdi. Não vou mais lutar." Isabela olhou para o avô, o coração se partindo. "Vovô, não." "Shh, minha querida." Ele a acalmou com um toque no braço. Ele encarou Arthur, os olhos azuis, antes nublados pela dor, agora límpidos com uma resolução final. "Eu só peço uma coisa. Não por mim, pela memória dela." O nome de Helena não foi dito, mas pairou no ar, pesado e sagrado. "Deixe-me visitar um lugar, uma última vez. Com o senhor presente, quero que veja. Apenas ver." A proposta era tão inesperada que Arthur parou. Seu advogado franziu a testa, pronto para intervir e chamar aquilo de tática de adiamento. Mas a curiosidade, misturada a uma ponta de crueldade, venceu Arthur. Humilhar o velho até o fim, testemunhar sua despedida patética.
Havia uma certa satisfação doentia nisso. Muito bem, velho, ele concordou, um sorriso torto se formando. Lidere o caminho. Vamos ao seu santuário. O advogado de Arthur, um homem chamado Dr. Menezes, deu um passo à frente à expressão azeda. Senhor Arthur, isso não é prudente. Permitir que ele vagueie pela propriedade pode criar complicações legais. É melhor mantermos o procedimento formal. Arthur, no entanto, ignorou-o com um aceno displicente da mão. A arrogância era um manto que ele vestia com naturalidade e, naquele momento, sentia-se invencível. Relaxe, Menezes. Que mal pode haver? Deixe o velho ter seu último drama. Considere um entretenimento. A palavra entretenimento atingiu Isabela como um tapa. Ela lançou a Arthur um olhar de puro desprezo, mas se conteve, sabendo que qualquer explosão agora só prejudicaria seu avô. Em vez disso, ela segurou o braço de Samuel com mais firmeza, oferecendo-lhe o apoio silencioso que ele precisava. Samuel não pareceu ouvir a troca de farpas. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, uma colina suave que se erguia no limite oeste do rancho, coroada por um carvalho antigo e majestoso. Ele começou a andar, não pelo caminho de cascalho que levava à casa principal, mas por uma trilha quase invisível, gasta pelo tempo e pelo hábito, que serpenteava pelo pasto. O silêncio que se instalou era denso e desconfortável. O único som era o farfalhar da grama seca sob seus pés e o canto distante de um pássaro. Arthur seguia alguns passos atrás, as mãos nos bolsos do paletó caro, os sapatos italianos inadequados para o terreno irregular. Ele observava as costas curvadas de Samuel, o passo lento e deliberado, e sentia uma impaciência crescente. Para ele, aquilo era uma perda de tempo, uma concessão desnecessária a um sentimentalismo que ele desprezava. Ele olhou ao redor, para as cercas de madeira envelhecida, para o gado pastando pacificamente, para a vastidão do céu azul. Ele via apenas cifras, hectares, potencial de desenvolvimento. Um condomínio de luxo, talvez. Um hotel-fazenda exclusivo. As possibilidades giravam em sua mente, cada uma mais lucrativa que a outra. Ele não conseguia, nem por um segundo, compreender o que mantinha aquele velho preso a um pedaço de terra que, em sua visão, já estava morto e enterrado. A cada passo de Samuel, no entanto, uma história era contada em silêncio. Uma despedida era feita a cada árvore, a cada pedra, a cada curva do riacho que eles agora seguiam. A caminhada se estendeu, mais longa do que Arthur previra. O sol da tarde começava a descer, pintando o céu com pinceladas de laranja e rosa. O ar, antes quente, tornara-se mais ameno, carregado com o cheiro de terra úmida e de flores silvestres. Para Arthur, o cenário era apenas um detalhe, um pano de fundo para seu triunfo. Mas algo na quietude persistente começou a incomodá-lo. Não era um arrependimento longe disso. Era mais uma irritação, um sentimento de que estava fora de seu elemento. Ele estava acostumado ao barulho das cidades, às salas de reunião com ar-condicionado, às negociações rápidas e impessoais por telefone. Ali, o tempo parecia mover-se em um ritmo diferente, um ritmo ditado pela natureza e pela memória. Duas coisas que ele havia se esforçado para deixar para trás em sua busca por sucesso. Ele observou Isabela. A jovem não o encarava mais com raiva aberta, mas com uma tristeza profunda e vigilante. Ela caminhava em sincronia com o avô, ajustando seu passo ao dele, um baluarte silencioso contra a intrusão que ele representava. Por um instante fugaz, Arthur sentiu uma pontada de algo que não soube nomear. Ele pensou em sua própria família, ou no que restava dela. Seu pai era uma figura distante, mais um parceiro de negócios do que um pai. E sua mãe, ele afastou a memória com uma sacudida de cabeça. Pensar nela era um território que ele evitava. Ela pertencera a um mundo como este, um mundo de coisas simples, de jardins e de histórias contadas ao pé da lareira. Um mundo que ele tinha rejeitado como fraco, como um obstáculo à ambição.
Falta muito? Ele perguntou, a voz mais ríspida do que pretendia, quebrando o silêncio reverente. Samuel não se virou, apenas apontou com o queixo para a colina à frente. Estamos quase lá. Sua voz era um murmúrio, como se falasse mais para si mesmo do que para Arthur. O lugar favorito de Helena. Ela dizia que daqui se podia ver o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, sentir que não havia mais ninguém no mundo além de nós. A sinceridade naquelas palavras, a pureza da lembrança, era tão palpável que, pela primeira vez, Arthur sentiu o menor dos desconfortos, a primeira fissura em sua armadura de certeza. Eles finalmente alcançaram o topo da colina. O mundo se abria abaixo deles. Um mosaico de verdes e marrons que se estendia até onde a vista alcançava. O ar era limpo e fresco. No centro do platô, o carvalho antigo se erguia, seus galhos grossos e retorcidos como braços abertos para o céu. Sob a sombra generosa da árvore, havia um banco de madeira simples, gasto pelo tempo e pela intempérie, mas claramente bem cuidado. Era ali que a jornada de Samuel terminava. O velho fazendeiro caminhou lentamente até o banco e passou a mão enrugada pela madeira lisa. Havia entalhes na superfície, iniciais desbotadas e datas que marcavam décadas de uma vida compartilhada. S. Brujagat, dentro de um coração torto. 1975. Nosso para sempre. Samuel sentou-se não como um homem derrotado, mas como alguém que retorna para casa. Ele suspirou, um som que parecia carregar o peso de todos os seus anos. Isabela ficou de pé ao seu lado, a mão repousando em seu ombro. Arthur permaneceu a uma distância calculada, observando a cena com um misto de impaciência e uma curiosidade que ele não admitiria. Eu a conheci aqui, disse Samuel, a voz baixa, conversando com o vento. Ela estava lendo um livro de poesias, bem aqui, debaixo desta árvore. Disse que as palavras soavam melhor com a música das folhas. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Construímos este banco juntos, na nossa lua de mel. Cada aniversário, cada decisão importante, cada alegria e cada tristeza, nós trouxemos aqui, para este carvalho. Arthur cruzou os braços, sentindo-se um voyeur em um momento íntimo e sagrado. Ele queria zombar, dizer que aquilo não mudava nada, mas as palavras não saíam. A atmosfera do lugar era pesada, com uma devoção que ele nunca conhecera. Antes de partir, continuou Samuel, Helena me fez prometer que eu cuidaria deste lugar, que nunca deixaria que a memória do nosso amor se perdesse. Ela plantou aquelas roseiras ali. Ele apontou para um emaranhado de rosas brancas que cresciam perto da base da árvore. Ela as chamava de sussurros de Helena. A expressão de Arthur permaneceu impassível, mas por dentro uma engrenagem enferrujada começou a girar, acionada por uma memória distante e empoeirada. Rosas brancas. O nome Sussurros de Helena não significava nada para ele. Era apenas mais um detalhe sentimental na longa e enfadonha história do velho. Arthur estava prestes a interromper, a declarar que o tempo da visita havia acabado, quando Samuel acrescentou outro detalhe. Ela e a amiga dela, Laura, passavam horas aqui. As duas tinham essa brincadeira de esconder pequenos tesouros para o futuro, coisas bobas, uma carta, uma flor prensada. Elas diziam que eram cápsulas do tempo para que seus filhos um dia encontrassem. O nome Laura atingiu Arthur como um sino distante. Era um nome comum, claro, mas sua mãe se chamava Laura, e ela amava rosas brancas, e ela tinha uma amiga de infância, de quem falava com uma saudade imensa, uma amiga que morava no campo e cujo nome ele nunca conseguiu lembrar. Uma névoa começou a se dissipar em sua mente. Ele se lembrou de viagens de carro longas e sonolentas quando era muito pequeno. O cheiro de grama molhada, o sabor de leite fresco, o som de duas mulheres rindo sob uma árvore grande. Eram fragmentos, borrões, sentimentos mais do que imagens claras. A impaciência de Arthur deu lugar a uma tensão súbita, uma premonição fria que percorreu sua espinha. Ele deu um passo à frente,
a máscara de indiferença começando a rachar. "Laura?" ele perguntou, a voz estranhamente rouca. "Qual era o sobrenome dela?" Samuel olhou para ele, surpreso pela pergunta direta. "Almeida. Laura Almeida." "Por quê? O senhor a conheceu?" O ar ficou rarefeito. O coração de Arthur começou a bater descompassado, um tambor desgovernado em seu peito. Laura Almeida era o nome de solteira de sua mãe. A mulher que ele mal lembrava. A mulher cujas memórias ele havia trancado para não sentir a dor de sua perda. A realidade da situação começou a se desenrolar diante dele, tão aterrorizante quanto inevitável. Este lugar, este santuário que ele estava prestes a demolir para construir um complexo de luxo, não era apenas o refúgio de um velho e sua esposa. Era o refúgio de sua própria mãe. O choque o paralisou, o mundo girando ao seu redor. A voz de Samuel continuou, alheia à tempestade que se formava dentro de Arthur. O velho fazendeiro estava perdido em suas próprias lembranças, falando mais para o espírito de sua esposa do que para as pessoas presentes. Laura vinha visitar com o filho pequeno, um menino agitado, sempre correndo por aí. Helena o adorava, dizia que ele tinha fogo nos olhos. Samuel sorriu com a lembrança. Eles não tinham muito dinheiro na época. Laura sempre dizia que este rancho era o único lugar onde ela conseguia respirar de verdade, longe da dureza da cidade. Ela chamava este vale de seu pedaço de paraíso. Cada palavra era uma faca que se cravava mais fundo no peito de Arthur. Pedaço de paraíso. Era exatamente assim que sua mãe se referia a um lugar de sua juventude. Um lugar que ele, em sua arrogância infantil e depois adulta, sempre descartou como um sonho, uma memória romantizada. Ele se lembrava dela, sentada à janela, olhando para o horizonte de concreto da cidade e suspirando. Ah, se pudéssemos voltar ao nosso pedaço de paraíso. Ele nunca perguntou onde era, nunca se importou. Estava ocupado demais com seus planos, sua carreira, sua ascensão. Isabela, percebendo a mudança drástica na postura de Arthur, o rosto pálido, a respiração ofegante, franziu a testa em confusão. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas via que o homem de aço à sua frente estava se desintegrando. Samuel, finalmente notando o silêncio atordoado de Arthur, voltou-se para ele. "O senhor está bem, meu filho? Parece que viu um fantasma." A ironia naquelas palavras era esmagadora. Arthur não tinha visto um fantasma. Tinha visto algo muito pior. O reflexo de si mesmo, de sua negligência, de sua crueldade, espelhado no lugar mais sagrado da memória de sua mãe. Ele olhou para o banco, para as iniciais, para as roseiras brancas, e tudo se encaixou com uma clareza brutal e dolorosa. Aquele não era um ativo, não era um pedaço de terra. Era um legado, e ele estava prestes a cometer um sacrilégio. Havia um medalhão. A voz de Arthur saiu como um sussurro estrangulado, quase inaudível. Um medalhão de prata, com um pequeno pássaro gravado. Minha mãe, ela o perdeu. Foi pouco antes de ela ir. Ela nunca superou isso. Dizia que era a única coisa de valor que possuía. Os olhos de Samuel se arregalaram. Lentamente, como se executasse um ritual sagrado, ele se ajoelhou com dificuldade ao lado do tronco do carvalho. Havia uma pequena cavidade na base da árvore, coberta por uma pedra chata. Com as mãos trêmulas, ele removeu a pedra. Lá dentro, envolta em um pedaço de veludo desbotado, havia uma pequena caixa de madeira. Ele a pegou e a abriu na frente de Arthur. Dentro repousavam 2 itens. Um era um pequeno cavalo de madeira, toscamente esculpido. "Helena fez isso para o nosso filho, que nunca tivemos", disse Samuel, a voz embargada. Ao lado do cavalo, brilhando suavemente na luz do entardecer, estava um medalhão de prata, com a gravação inconfundível de um pássaro em pleno voo. Arthur o reconheceu no mesmo instante. Era o medalhão das fotografias antigas, o que sua mãe usava em todas as ocasiões especiais. O que ela tocava quando estava pensativa ou triste.
Samuel pegou o medalhão e o abriu. De um lado, uma foto em miniatura de uma jovem e radiante Helena. Do outro, uma foto de uma mulher igualmente jovem e sorridente, segurando um menino pequeno nos braços. A mulher era Laura. O menino era ele. A visão o quebrou. Foi como se um dique que ele construíra ao redor de seu coração por décadas finalmente se rompesse. A dor da perda de sua mãe, a vergonha de suas próprias ações, a enormidade do que ele quase destruiu, tudo veio à tona em uma onda avassaladora e sufocante. Este velho, a quem ele tratara com tanto desdém, não era um estranho. Ele era o guardião das últimas e mais preciosas memórias de sua mãe. A terra que ele cobiçava não era apenas um negócio. Era o solo sagrado onde a felicidade de sua mãe havia florescido. As pernas de Arthur cederam. Ele caiu de joelhos na grama, o terno caro sujando-se de terra, o relógio de ouro parecendo um peso morto em seu pulso. O medalhão em sua mão tremia. As lágrimas, que ele não derramava desde a infância, começaram a rolar por seu rosto quentes e incontroláveis. Eram lágrimas de luto, de vergonha, de um arrependimento tão profundo que parecia corroê-lo por dentro. O sorriso arrogante, a postura superior, a voz de comando, tudo se desfez, revelando apenas um homem quebrado, confrontado com a monstruosidade de seus próprios atos. Ele olhou para Samuel, não para o fazendeiro que ele estava tentando expulsar, mas para o amigo de sua mãe, o homem que cuidou de seu legado sem nem mesmo saber para quem. A bondade nos olhos do velho, mesmo depois de toda a crueldade que Arthur lhe dispensara, era a punição final. Perdão. A palavra saiu como um soluço, um som gutural e rasgado. Meu Deus, me perdoe. Ele não estava pedindo perdão apenas a Samuel. Estava pedindo perdão ao espírito de sua mãe, à memória que ele quase apagou, ao menino que ele fora, àquele que sua mãe amava e que ele havia esquecido como ser. Isabela observava, atônita, a transformação inacreditável. O empresário impiedoso que a confrontara na varanda não existia mais. Em seu lugar, havia um homem ajoelhado, curvado sob o peso de uma revelação devastadora, implorando por uma absolvição que ele claramente sentia não merecer. O silêncio da colina envolveu a todos. O sol se pôs no horizonte, mergulhando o rancho Vale Sereno em uma luz suave e crepuscular. A mesma luz que décadas atrás havia banhado duas amigas e um menino, pequeno, alheios ao futuro que os aguardava. Arthur permaneceu de joelhos, a cabeça baixa, as lágrimas caindo na terra que ele tentara roubar, a mesma terra que agora lhe devolvia sua própria alma. Conclusão. Bloco 1, retomada. O telefone escorregou da mão de Ricardo, o plástico liso e frio batendo contra o assoalho de madeira rústica da varanda de seu Abel, com um estalo seco, um som pequeno e patético que marcou o fim de um império. O mundo, que segundos antes era seu para comandar, havia se desintegrado em um eco de vozes distantes e palavras terríveis. Insolvência, investigação federal, perda total. O ar, antes preenchido com a sua própria arrogância e o cheiro doce do campo que ele cobiçava, agora parecia rarefeito, impossível de respirar. Seus pulmões se recusavam a trabalhar. O suor gelado que brotou em sua testa não era de calor, mas de um pavor primordial, o tipo de medo que um predador sente quando, subitamente, se descobre a presa. Ele olhou para o velho fazendeiro à sua frente. Abel não sorria. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma serenidade antiga, imperturbável, como a da velha figueira que sombreava a casa. Ele simplesmente observava, com os olhos de quem já viu muitas colheitas fracassarem e outras tantas prosperarem, de quem entende os ciclos da vida e da justiça de uma forma que Ricardo, com todo o seu dinheiro e poder, jamais compreendeu. A voz do seu advogado, abafada pelo celular caído no chão, ainda gritava em desespero sobre liminares, contas congeladas e a debandada de investidores,
Mas para Ricardo, tudo se resumia ao silêncio ensurdecedor entre ele e o homem cuja vida ele tentara destruir. Naquele momento, o CEO bilionário não estava em seu arranha-céu de vidro e aço, mas encurralado em uma varanda de madeira, diante de um tribunal de um homem só, cujo veredito já havia sido proferido por um mundo que ele não sabia que existia. O império que levara uma vida inteira para construir sobre a ruína de outros havia desmoronado não com uma explosão, mas com o sussurro silencioso de uma justiça que ele sempre considerou uma fábula para os fracos. Bloco 2. Consequências imediatas. A mente de Ricardo, habituada a operar em alta velocidade, a calcular riscos e a planejar aquisições hostis, entrou em colapso. Ele tentou processar a avalanche de informações, mas os números eram grandes demais, as perdas absolutas. Cada contrato cancelado era um pilar de seu castelo ruindo. Cada investidor que fugia era um tijolo arrancado da fundação. A investigação federal não era uma ameaça, era uma sentença de morte corporativa. Ele visualizou sua sala de reuniões, o lugar onde reis e políticos se curvavam à sua vontade, agora sendo invadida por agentes, caixas de documentos sendo apreendidas, sua reputação, seu legado sendo desmantelados publicamente. O nome que ele forjou com astúcia e crueldade seria, em questão de horas, sinônimo de fraude e fracasso. A humilhação era uma onda avassaladora, afogando o que restava de seu orgulho. Ele percebeu, com uma clareza aterrorizante, que aquilo não era um ataque de um concorrente. Era algo mais profundo, mais pessoal e infinitamente mais eficiente. Concorrentes lutam por mercado. Aquilo era uma aniquilação moral. A estratégia fora cirúrgica, atingindo simultaneamente todas as suas vulnerabilidades legais e financeiras, expondo segredos que ele acreditava estarem enterrados para sempre. Não havia para onde correr, ninguém para subornar. O sistema que ele tantas vezes manipulou a seu favor havia se virado contra ele com uma força implacável, e o gatilho, a causa primária de tudo aquilo, estava ali, sentado em uma cadeira de balanço, segurando uma caneca de café, personificando a tranquilidade da terra que Ricardo tanto desprezara. A ironia era tão esmagadora que quase o fez rir, um riso de pura insanidade e desespero. Ele havia subestimado seu inimigo de uma forma que seria estudada como um caso de arrogância fatal. Bloco 3. Reações dos personagens. Enquanto o mundo de Ricardo se desfazia, seu Abel permaneceu imóvel. Ele levou a caneca esmaltada aos lábios e tomou um gole de café, o som suave quebrando a tensão. Seu olhar não estava fixo em Ricardo, mas se perdia no horizonte, acompanhando o voo de um gavião sobre os pastos verdes. Para ele, o drama que se desenrolava em sua varanda era apenas um evento passageiro, como uma tempestade de verão. Ele não sentia alegria pela queda de Ricardo, nem ódio. Sentia apenas um cansaço resignado, o peso de ter sido forçado a usar uma força que preferia manter adormecida. Proteger seu lar, a memória de sua esposa enterrada sob a figueira e o futuro de seus netos que ali corriam, exigiu que ele despertasse leões que o mundo dos negócios de Ricardo nem sabia que existiam. Ricardo, por outro lado, tremia. O terno caro, símbolo de seu poder, agora parecia uma fantasia ridícula, apertada e sufocante. Seus olhos, antes faiscantes de ganância, agora estavam turvos, arregalados, buscando em Abel uma resposta, uma pista, qualquer coisa que pudesse explicar como um velho fazendeiro, um homem da terra, poderia orquestrar uma destruição tão completa. A negação inicial deu lugar a uma compreensão visceral. Ele não estava lidando com um simples agricultor. Estava diante de algo que sua lógica materialista não conseguia categorizar. A quietude de Abel era mais intimidante do que qualquer grito ou ameaça. Era a calma do centro do furacão, a prova de que ele era a causa e o mestre daquela tempestade. Bloco 4. Reflexões e consequências sociais.
A queda de Ricardo não foi obra do acaso ou de uma única ação. Foi o resultado de uma vida inteira de prepotência colidindo com um obstáculo que ele não soube ler. O que ele via como um velho isolado era, na verdade, o patriarca de uma família cujas raízes se espalhavam por lugares que o dinheiro de Ricardo não podia alcançar. Seu filho mais velho não era um agricultor, mas um dos mais respeitados advogados de direito corporativo do país. Um homem que construiu sua carreira defendendo os pequenos contra os grandes. Sua filha, uma jornalista investigativa premiada, há anos documentava as práticas predatórias de empresários como Ricardo, esperando o momento certo para expor a podridão do sistema. Seus netos, jovens e idealistas, eram ativistas digitais com acesso a redes de informação que podiam mobilizar a opinião pública em questão de minutos. Ao ameaçar tomar o rancho, ao humilhar o homem que era o centro moral daquela família, Ricardo não declarou guerra a um indivíduo, mas a uma rede silenciosa e poderosa, unida não por contratos e dinheiro, mas por amor e lealdade. Eles não agiram por vingança, mas por proteção. Defender aquele pedaço de chão era defender a própria identidade, a história de sua família, a memória de seus ancestrais. A sociedade que Ricardo via como um tabuleiro de xadrez para ser manipulado revelou-se um ecossistema complexo, onde a força das conexões humanas, invisíveis aos olhos da cobiça, provou ser mais resiliente e devastadora do que qualquer estratégia de negócios. Bloco 5. Impacto emocional e moral final. A humilhação de Ricardo era total. Não se tratava apenas da perda de riqueza ou status. Era a anulação de sua própria identidade. Ele sempre se viu como o mais inteligente, o mais astuto, o jogador supremo, e agora fora derrotado de forma tão completa e elegante que não havia espaço para desculpas ou racionalizações. Ele fora um tolo, um valentão, que provocou um gigante adormecido pensando que era um anão. A percepção de sua própria insignificância o atingiu com a força de um golpe físico. Ele olhou para suas mãos, as mesmas mãos que assinaram contratos que destruíram famílias e pequenas empresas. E pela primeira vez, elas pareciam fracas, inúteis. O poder que ele acreditava emanar de si mesmo era, na verdade, uma ilusão, um empréstimo do mesmo sistema que agora exigia o pagamento com juros esmagadores. Aquele rancho que ele via como um mero ativo imobiliário, um obstáculo em seu caminho, era na verdade um santuário. E ao tentar profaná-lo, ele havia desencadeado a fúria de seus guardiões. A lição era brutalmente clara. Existem poderes no mundo que não podem ser medidos em cifras e forças que não se curvam ao dinheiro. A verdadeira pobreza, ele compreendeu tarde demais, não era a falta de bens, mas a ausência de algo pelo qual valesse a pena lutar e proteger além de si mesmo. Bloco 6. Pequenos gestos e memórias. Seu Abel finalmente se levantou, não para confrontar Ricardo, mas para entrar na casa. Ricardo prendeu a respiração, esperando o golpe final. Mas o velho retornou com um copo de água na mão e o estendeu ao homem quebrado à sua frente. "Beba", disse ele, sua voz calma e sem inflexão. "O sol está forte." O gesto de simples humanidade foi mais desarmante do que qualquer acusação. Naquele copo de água, Ricardo viu o abismo que existia entre os dois. Ele era um homem que negaria a água a um inimigo sedento, enquanto Abel a oferecia sem hesitação. Uma memória esquecida surgiu na mente de Ricardo. Seu próprio avô, um carpinteiro de mãos calejadas, oferecendo-lhe um copo de suco em um dia quente, décadas atrás. Um homem simples que ele aprendeu a ver com vergonha à medida que subia na vida. Ele havia passado a vida inteira fugindo daquela simplicidade, daquela dignidade do trabalho manual, apenas para descobrir, no fundo do poço, que aquela era a única verdadeira fonte de força. Ele olhou para a foto na parede da sala, visível da varanda.
Abel, sua falecida esposa e seus filhos, todos sorrindo. Não era uma foto de uma família poderosa, era a foto de uma família feliz. E Ricardo, com todos os seus bilhões evaporados, percebeu que nunca tivera nada que se parecesse com aquilo. Ele era um homem rico que não possuía absolutamente nada de valor. Bloco 7. Última revelação e entendimento humano. Ricardo não pegou a água. Ele olhou para o rosto enrugado de Abel, buscando respostas. Por quê? Ele conseguiu sussurrar, a voz rouca. Abel não respondeu de imediato. Ele olhou para a terra, para as colinas distantes, e então seus olhos encontraram os de Ricardo. O senhor não queria comprar este rancho, disse Abel lentamente. O senhor queria apagar uma memória. Achou que, ao possuir a terra, possuiria tudo o que ela representa. Mas esta terra não é minha, senhor Ricardo. Eu sou dela. Eu pertenço a cada árvore plantada, a cada estação que vi passar. Minha esposa está enterrada aqui. Meus filhos deram seus primeiros passos neste chão. O Senhor não estava tentando tomar uma propriedade, estava tentando roubar uma alma. E almas não têm preço. Naquele momento, Ricardo entendeu tudo. Seu ataque não fora apenas negócio. Fora um ato de violência contra a própria vida, contra a continuidade, contra a história. E a resposta que recebeu não foi uma retaliação de negócios, foi a defesa de um organismo vivo. A família de Abel, com seus advogados e jornalistas, não eram apenas profissionais competentes, eram os anticorpos do corpo familiar, ativados para neutralizar uma ameaça existencial. Ele não foi derrotado por uma estratégia mais inteligente, mas por uma força da natureza que ele, em sua arrogância urbana, havia esquecido que existia. O poder inquebrável do amor e do pertencimento. Bloco 8. Cena final poética e reflexiva. O peso de toda uma vida de erros desabou sobre Ricardo de uma só vez. A força o abandonou. Seus joelhos cederam, não por um ato deliberado de submissão, mas por um colapso completo de corpo e espírito. Ele caiu, o tecido caro de seu terno se sujando com a poeira da varanda simples. O homem que se sentava em tronos de couro italiano agora estava de joelhos na madeira gasta pelo tempo. O som foi abafado, um baque surdo que ecoou no silêncio da tarde. Sua cabeça pendeu para a frente e as palavras saíram, não como uma tática, mas como o último recurso de um homem afogado. Perdão. A palavra flutuou no ar, frágil e desesperada. Por favor, me perdoe. Ele não pedia perdão por seus negócios, por seu império em ruínas. Pedia perdão por algo muito mais profundo, por sua própria cegueira, por sua incapacidade de ver o valor na vida do outro. Seu Abel não se moveu. Ele apenas olhou para o homem ajoelhado à sua frente e depois, novamente, para o horizonte, para o céu vasto e a terra que sempre estaria ali, muito depois que ambos tivessem partido. E ali, sob o sol do campo que tentara conquistar, o homem que se via como um titã da indústria aprendeu da forma mais definitiva que algumas riquezas são invisíveis aos olhos e que a verdadeira força de um homem não é medida pelo que ele é capaz de tomar, mas por aquilo que ele se recusa a deixar que lhe tomem.